Bem-vindo à quinta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. Nesse 7º episódio, os alunos Miguel e Bruno conversam com Rodivaldo Ripoli sobre como é trabalhar em uma rádio. Olá, nós somos do Colégio Portinari Pretoriano e hoje estamos aqui com o Miguel e com o Ripoli. Eu sou o Bruno, para falar sobre como é trabalhar na rádio, como que é esse trabalho que faz. Eu gostaria de perguntar para você o que te motivou a entrar na rádio. É uma das perguntas que me interessou quando eu conheci sobre você. Obrigado a vocês, um abraço para você, Bruno, para você, Miguel, pessoal do Portinari Pretoriano, aqui de Avaré, um colégio famosíssimo. É um prazer, muito obrigado pelo convite, né, da gente estar aqui com vocês no podcast, né? Para mim é um orgulho, né, saber que a garotada já também se importa muito, né, com os meios de comunicação. Então eu vou me colocar bem à vontade de vocês, tá? E na medida do possível a gente poder responder às indagações, né, às dúvidas, falar como é ser um profissional de rádio, né, como é que funciona uma emissora de rádio. Hoje a imprensa, o quarto poder, né, tem, dependendo do profissional, realmente uma importância muito grande, né, em termos de Brasil, em termos de mundo, enfim, principalmente para a nossa região, tá bom? Fiquem à vontade. É porque eu já tinha feito a pergunta de o que te motivou a começar na rádio. Ô Miguel, foi até um caso interessante. Eu tinha 14 anos de idade, e era menino ainda, né? Era Guardia Mirim de Piraju, cidade próxima aqui, Avaré. E sempre no colégio, né, sempre me destacava bastante, né, sempre fui o principal aluno no colégio Nhanhô Braga, em Piraju. Até hoje tem uma placa lá, né, fui considerado o melhor aluno da história do colégio. Isso fazia com que os professores, principalmente de português, de inglês, de espanhol, naquela época nós tínhamos, sempre me diziam, né, que eu teria um grande futuro trabalhando em meios de comunicação. Naquela época, rádio era um negócio muito restrito, né? Nós só tínhamos emissoras de rádio AM, não havia emissora FM, frequência modulada, só era rádio AM. E em 1975, nós tínhamos aqui na região a Rádio Piratininga de Piraju, a Rádio Avaré, aqui de Avaré, e a Rádio Clube de Ourinhos. Eram só essas emissoras de rádio aqui na nossa região. E para você pertencer a um meio de comunicação, você tinha que fazer um concurso. Era como se fosse um concurso público. E eu participei desse concurso, me lembro até hoje, né, mais de 1.000 jovens, né, participaram, né, não jovens, o pessoal de mais idade também. E eu tive a alegria de passar em primeiro lugar. E fui contratado, né, com 15 anos de idade, para trabalhar na então Rádio Piratininga de Piraju, que era uma rede em todo o estado de São Paulo. Em cada principal cidade do interior de São Paulo, nós tínhamos a Rádio Piratininga. E a partir daquele momento, né, eu tinha realmente um sonho de trabalhar em meios de comunicação, e principalmente após passar nesse concurso, eu já comecei a redigir o jornal, né? Naquela época era o jornal Rotativa no Ar, né, que era as notícias que tinham aí de todo o Brasil. Então eu comecei desse jeito, né, e estamos assim até hoje. Que bom, isso é muito divertido. Eu acho legal seguir o que você queria desde muito jovem. Porque exatamente. Eu mesmo estou tentando fazer os códigozinhos que eu faço, já que eu gosto de seguir carreira de programação, mas muitas vezes acontece imprevisto. E é isso que eu também queria perguntar. Qual foi o melhor imprevisto, ou o maior imprevisto que aconteceu no meio da gravação? O rádio, na verdade, o rádio sempre foi algo ao vivo, né? Você fazia gravações de entrevistas, a gente começou a aprender como é que funcionava, né, como profissionais. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com o João Zanforlin, né, que era um dos grandes jornalistas do Brasil. Ele trabalhava na Rádio Piratininga de Piraju, naquela época também, 1975, 76. Uma época que vocês ainda... Acho que nem o pai de vocês tinham nascido, né? E
naquela época nós estávamos ainda na ditadura militar, né? O Brasil era comandado pela ditadura militar, então o rádio ele era policiado 24 horas, então tudo que você iria fazer, você usava a gravação, né? Tinha que passar pela censura, você não tinha a liberdade de falar as coisas que você sentia, né? Como hoje é totalmente diferente, né? Mas naquela época realmente era muito complicado. E a gente passou por a sua pergunta, por isso, né? A dificuldade no comecinho, né? Menino ainda, todo louco, né? Para levar a informação para a população toda, né? E a gente às vezes era freado por isso, né? Na censura militar. Então esse talvez tenha sido o principal problema, mas a gente com o tempo acabou passando por cima disso. Tá, eu queria saber uma coisa, como foi a sensação quando a ditadura militar acabou? Foi uma sensação de liberdade? Tipo, você conseguia falar mais coisas do que... Quer dizer, você conseguia, que eu sei, mas tipo, você achou muito da hora isso? A ditadura militar, na verdade, não foi tanto assim como se dizem, né? Principalmente o pessoal da esquerda, que informava que havia muita pressão. Claro que havia censura, né? Eu também não concordava com isso, mas a gente não via tanta roubalheira como a gente vê hoje, né? Hoje escândalos em cima de escândalos, dinheiro público, sabe, sendo desviado para o bolso de políticos, né? Então naquela época não havia isso, era um negócio muito sério, né? A impressão que a gente tinha já trabalhando no rádio é que pau, pedra, pedra, né? As coisas tinham que acontecer realmente para o bem da população. Claro que a ditadura militar ela acabou em 1982, aí nós tivemos a eleição direta para o Tancredo Neves, né, que foi o primeiro presidente, né, depois da ditadura. Ele teve um problema, inclusive, de saúde, e ele acabou falecendo antes de assumir, né? E assumiu o vice, né, que era um mineiro, né, não estou me recordando o nome, Itamar Franco. Itamar Franco acabou assumindo a presidência da República, nas diretas já, Ulisses Guimarães, né, aquele movimento do comecinho dos anos 80. E essa pergunta que você me fez, a diferença da ditadura militar, né? A gente espera que nunca mais passe por isso, né? E passando agora para os momentos atuais do Brasil, coisa que eu também espero que acabe nas próximas eleições, para que a gente possa realmente ter um governo que melhore a vida da população. Só está melhorando a vida de políticos, né? Porque o povo cada vez está se afundando mais, infelizmente, né? Falou desse negócio da rádio. Você acha que ela tá perdendo muita influência com esse negócio de mais podcast, Spotify, por exemplo? Porque a gente vê que quase não tá mais sendo utilizado rádio hoje em dia, né? Como você acha que tá... vai ficar assim no Brasil? Eu, inclusive, hoje, atualmente, né, eu fundei aqui em Avaré, até me antecipando a sua pergunta, quando eu vim para cá, eu estou no rádio há 50 anos, vou completar agora 50 anos de rádio. E aqui em Avaré, quando eu vim para cá em 1990, quando foi inaugurada a primeira FM de Avaré, a Paulista FM, havia Panorama, havia a Segura Peão, que hoje é a Interativa, mas de audiência mesmo era a Rádio Paulista, né? Foi inaugurada em 1990 e eu fui contratado, né, para trabalhar e criar o jornalismo, né? Então hoje nós temos aqui o jornalismo nas FMs de Avaré. Eu tive o orgulho, né, de criar o jornalismo, foi o programa, o Jornal da Paulista, que é apresentado até hoje de manhã, e o Jornal do Meio-Dia, né, que eu criei em 1990. Nesse intervalo, né, eu fui candidato a vereador em Piraju em 92, fui eleito. Aí tive que voltar para Piraju, voltei lá para as emissoras. Aí, em 1988, isso antes, né, eu fui contratado pela Rádio Paranapanema de Piraju também, que foi inaugurada depois da Rádio Piratininga. E nesse período, né, de 90, eu vim aqui para Avaré, fui eleito vereador em 92 em Piraju, fui para lá, fui reeleito vereador em Piraju em 1996,
E aí, em 98, eu retornei para Avaré, na Rádio Panorama FM, né? Que hoje é a rádio... a rádio que estava transmitindo os sinais da Band FM, né? Infelizmente fechou, teve problemas aí, fechou, aliás, alguns dias atrás. E trabalhei um tempo na Rádio Panorama e voltei a ser contratado pela Rádio Paulista em 2001, não é? Nesse intervalo, né, fui vereador 2 vezes em Piraju, daí vim para Avaré em 2001. Em 2004, falando da parte política rapidamente, em 2004 eu fui candidato a vereador em Avaré, fui o vereador mais votado da história de Avaré. E em 2008, o vereador de novo mais votado da história de novo, né? Em 2008, para vocês terem uma ideia. Em 2004, eu tive 2.019 votos. Passado 20 anos nas eleições agora, 20 anos depois, o vereador mais votado de Avaré, que foi o Pedro Fusco, ele teve 2.000 votos. Quer dizer, em 2004 eu tive 2.019 votos, 2.069 votos. Passados 20 anos depois, o vereador mais votado de Avaré teve 2.000 votos. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o que isso representa? O rádio. Eu costumo dizer que o melhor meio de comunicação que existe é o rádio. Porque rede social, não que eu seja contrário a redes sociais, eu acho que se a gente está vivendo uma situação que está hoje, principalmente em virtude de uma parte delas de rede social. Há alguns dias agora, alguns influencers, né, foram presos pela Polícia Federal com bilhões, jovens com bilhões, quer dizer, uma coisa ridícula, influenciadores aí, né, com 14 milhões de pessoas que os acompanhando coisas ruins, né? Quer dizer, jovens sem sequer trazer nada de novo para a juventude, né? Só coisas ruins, tanto é que foram presos, né? Tiveram aí não sei quantos carros apreendidos, enfim. Resumindo em miúdos, né? Eu acho que o rádio, não pelo tempo que eu tenho de rádio, mas é o melhor meio de comunicação, porque o rádio é direto. Se você está ouvindo o rádio, você pode entrar em contato, discutir a notícia, não é? A rede social tem muito fake news, tem pessoas que não têm aquela oportunidade de verificar se a notícia é verdadeira ou não. Você abre o celular, vê uma notícia lá, fulano de tal fez isso. Isso já começa a gerar a rede social, vai vir para cá, para lá, tal. Às vezes, a grande maioria das notícias é fake news, não é? Então, uma informação errada, inverídica para a população. Quem acompanha a rede social, quem acompanha o celular, né? A internet. O rádio é totalmente diferente. O rádio nunca vai acabar. Por quê? A dona de casa, o trabalhador, o pessoal que quer realmente saber das coisas, ele vai estar sempre com o radinho do lado, que é você só ligar o botão. Você fica sabendo de tudo. E o celular, nessa altura do campeonato, veio para ajudar muito, porque você, pelo celular, você liga direto no programa, você fala ao vivo, participa das notícias, você pode, inclusive, interferir na programação, perguntar por que está sendo dito isso, de onde veio a fonte, está entendendo? Então, isso é profissionais de rádio que realmente têm aquela experiência que só ao longo do tempo a gente adquire, né? Porque estudar é importante, claro, né? Não tenha dúvida, eu acho que todo mundo tem que estudar, tem que se aprimorar, fazer cursos, né? Principalmente vocês que estão dos melhores colégios do Brasil, que é o Portinari e Pretoriano, e que eu tenho certeza serão grandes homens, né? Vão trazer o futuro para o nosso país. E justamente nesse sentido que eu gostaria, aproveitando aqui essa entrevista com vocês, que eu estou muito feliz de estar aqui com dois jovens, né, que breve serão formadores de opinião também nesse país, que nunca se esqueçam, né, de que o seu trabalho, aquilo que você faz, muita gente vai depender de você, daquilo que você desenvolve, não é? Isso quer dizer o seguinte, no rádio, o trabalho que eu desenvolvo, né, ao longo desses anos todos,
é levar informação para a população, é orientar o povo, não querer dizer que eu seja o dono da verdade, porque tudo que a gente leva para os ouvintes, né, no radiojornalismo, a gente leva sabendo realmente que aquilo é um fato, né, que realmente aconteceu. E o mais importante, que poucos radialistas desse país, eles, ou por má vontade, ou até por questões partidárias, essa coisa toda, procuram distorcer a informação. O radialista, que é profissional mesmo, ele não pode ter lado, nem direita, nem esquerda, nem centro. Ele tem que ter responsabilidade com a notícia, com a informação. Eu só estou tentando antecipar a sua pergunta. Você falou que hoje pouca gente ouve o rádio. Pelo contrário, foi feita uma pesquisa agora há pouco tempo aqui em Avaré. Redes sociais deu 48%, o rádio deu 89%. Entendeu? Por quê? São as pessoas que moram em periferia, as pessoas que viajam de carro, caminhoneiros, pessoal que trabalha na zona rural, né? A juventude, eu sei que poucos jovens hoje ouvem rádio, não é? Mas a grande massa da população, os trabalhadores, aqueles que sabem que precisam saber o que está acontecendo, esse é o pessoal que ouve o rádio. E o rádio, por que ele é importante? Se você está no seu trabalho, por exemplo, o funileiro está lá batendo lata, consertando o carro, trocando um paralama, ele não tem como ficar assistindo uma televisão, senão não tem como ele poder trabalhar, né? Não tem como ele ficar no celular mexendo o celular também, não é? O que ele faz? Ele liga o rádio e fica ligado nas informações que estão sendo transmitidas, não é? É a mesma coisa a dona de casa, está fazendo o almoço, ela está ligada no rádio, não é? O cara está na estrada dirigindo um carro, ele está com o rádio do carro ligado, porque ele não vai estar no celular na estrada, que é perigoso. Não vai estar na TV também ligado na TV, né? Porque como é que vai dirigir com o carro com a televisão ligada, né? É por isso que o rádio é o melhor meio de comunicação, não é? Tanto é que o presidente Lula, ele, preocupado, né, com essas coisas políticas aí, ele contratou o Datena, aquele mesmo Datena, para trabalhar na Rádio Nacional, que é do governo. Até houve uma polêmica, porque foi contratado, salário de R$100 mil, aquela coisa toda, porque o Datena é um radialista também. E o Lula, sabendo disso, com todos os aparatos que tem com a internet, ele sabe que a coisa está ficando complicada, então ele colocou o Datena justamente para chamar a atenção, não é, dos eleitores, não é, através do rádio. Entendeu? Então o rádio nunca vai ficar para trás. O rádio nunca vai morrer, não é? Claro que a rede social cresceu muito, a internet hoje veio para ficar mesmo, né? Mas estou falando aqui para vocês de experiência mesmo, né? Até nos dias atuais, para você ter noção, quantas rádios nós temos aqui em Avaré, né? Nós temos 7 emissoras de rádio só aqui em Avaré, fora as demais emissoras de rádio da região, né? Itapetininga, São Manuel, Ourinhos, Piraju, Fartura, Cerqueira, que tem rádios também, que o povo sintoniza aqui. Mas foi feita essa pesquisa a nível nacional, de uma empresa nacional de Brasília, aqui em Avaré, e a Rádio Interativa, ela tem hoje 70% de audiência, com 7 rádios de Avaré, as demais rádios da região. Sobrou 30% para as demais emissoras de rádio. Isso quer dizer o seguinte, é o profissional. Eu costumo dizer, o rádio, o profissional de rádio, é como o jogador de futebol. Se o cara é bom, todo mundo vai ouvir, não é? Se o cara realmente não nasceu para aquilo, não adianta, é como jogador de futebol. Não adianta você ter uma emissora de rádio, reformar, fazer um negócio bonito e tal, mas não tem o profissional para levar informação para a população, não é? É a mesma coisa um time de futebol. Não adianta você colocar uma camisa linda, um calção lindo, uma chuteira de marca mundial, né? Se o cara é um perna de pau. Quer dizer, não adianta nada, né? Um time de futebol, ele vai embora para frente com os jogadores que sabem jogar bola. É a mesma coisa uma emissora de rádio. O rádio ele vai através do profissional que tem a emissora de rádio. Isso que dá audiência, né? E acima de tudo,
é a credibilidade, coisa que, aliás, meninos, está muito difícil encontrar no Brasil. Nós vemos aí meios de comunicação como a própria Globo, né, tendenciosa, com informações totalmente inverídicas, sabe? Alguns meios de comunicação que antigamente eram muito respeitados, hoje a gente vê que partiram para outra coisa, né? Isso já a gente fala, principalmente com relação à liberação de verbas, né, desses governos, tanto o governo federal, o governo estadual, até o governo municipal, né? Quando o cara vê que a administração dele não está legal, ele vai usar dinheiro do povo, dos impostos, entendeu? Para jogar naquele meio de comunicação, para aquele meio de comunicação falar bem dele, não é? Isso é uma coisa totalmente absurda, né? Que infelizmente acontece. Basta vocês verem, pessoal que me acompanha aqui, em valores, quanto é que a Globo está recebendo hoje do governo federal, do governo do PT. É um negócio absurdo, né? Então a gente sabe que é muito complicado, principalmente com relação a esse tipo de situação. A verdade, infelizmente, tem gente que não gosta, mas isso está provado por A mais B, o dinheiro que é gasto com meios de comunicação, né, bancados com dinheiro nosso, com dinheiro da população, né? Então a gente realmente tem que mudar essa situação. Então, eu quero te perguntar, na verdade, uma coisa que me interessa muito. Como que a informação chega até a rádio e a rádio transmite para os outros? Tipo, como que é o dia a dia na rádio? É um dia a dia muito corrido, né? E, em virtude da audiência, no meu caso, sou diretor de jornalismo da rádio, eu tenho o programa de manhã, o Bom Dia Interior, né? Das 7 às 9 da manhã, e o Jornal do Meio-Dia, né? Do meio-dia a 1 da tarde. Então, as informações elas chegam naturalmente para nós, entendeu? O pessoal está na estrada, de repente, o Ripoli aconteceu um acidente e tal, o pessoal já usa o celular nesse ponto, é muito importante, né? Para isso, o celular realmente eu tenho que aplaudir, o uso da internet, de redes sociais, nesse sentido, né? Tem um acidente, o pessoal já filma, manda para nós, na nossa equipe de reportagem já entra em contato com a polícia, né? Já vai apurando e tal. Quando tem algum crime, um esfaqueamento, um tiro, um assalto, imediatamente a polícia entra em contato conosco, né? Quer dizer, são ligações que a gente que trabalha no jornalismo, a gente recebe 24 horas, né? Você está dormindo 3 horas da manhã, a pessoa liga, aí por aconteceu um acidente, olha, mataram uma pessoa agora, entendeu? E isso aqui na nossa região. E com relação ao Estado, né, nós temos aí, inclusive dos governos, né, são as secretarias de comunicação, né, que sempre estão passando informações. Aqui em Avaré, por exemplo, eu fui secretário de comunicação, e tem hoje a secretaria de comunicação, cada prefeitura tem esse intuito, né, de divulgar as coisas, né, e as matérias vão chegando, então você tem que selecionar, né, as matérias, e tem matéria que você, até pela experiência, você acha, opa, isso aqui não é certo, né, eu vou verificar direitinho, né, porque se for colocar tudo que chega para nós lá, primeiro não dá nem tempo, né, das 7 às 9 da manhã, tem as propagandas, os comerciais e tal, e no Jornal do Meio-Dia, que é muito ouvido também, mas é 1 hora só, então a gente tem que condensar as informações. Isso que é importante, o radialista ele tem que, acima de tudo, ser muito sucinto, né, na informação, entendeu? Matou, por exemplo, um acidente aqui aconteceu na Rua Bahia com a Minas Gerais, estava no centro. Olha, aconteceu um acidente agora há pouco, às 5 da tarde, um carro bateu no outro e tal. Amanhã vamos ter maiores detalhes, né? Não houve vítima fatal, alguma coisa. Bem rápido, né? E nesse intervalo você já pega o nome da pessoa, já através do boletim de ocorrência dos envolvidos, e no outro dia a notícia vem praticamente completa para o pessoal já saber de fato o que aconteceu. Mas a primeira coisa é realmente já informar o povo aquilo que aconteceu naquele momento. Nossa, muita coisa que acontece. É complicado. Eu não conseguiria fazer isso. Não, é complicado. O rádio... porque existem várias profissões no meio de comunicação do rádio, né? Nós temos o programador musical,
aquele que trabalha com os computadores, né? Escolhem as músicas, sucessos, né? Aquela coisa toda. Tem os escritórios de artistas, né? Que, inclusive, como faz a propaganda, ele paga, né? Para a música ser rolada no rádio, né? Esse é o programador. Nós temos o pessoal que trabalha na reportagem, né? Aquele que vai atrás da informação, pega tudo que está ocorrendo, vai na polícia, fala com o delegado, fala com o policial, com o comandante do batalhão, não é? Entrevista a pessoa que estava envolvida no acidente, né? E tem o apresentador, né? Que é o âncora, aquele que leva a informação, né? Com a voz dele para a população que está ouvindo. Complicado. É verdade. Se você não trabalhasse na rádio, o que você estaria fazendo se não tivesse a oportunidade de trabalhar na rádio? Fui um menino, né, que desde 6 anos de idade eu venho de uma família da periferia, né? Nós não tínhamos naquela época. Eu fui calçar um par de sapato com 11 anos de idade, né? Eu fui guardinha mirim com 6 anos de idade e a guardinha dava uma bota pra gente usar, entendeu? Então, dinheiro mesmo pra você comprar um tênis, a gente não tinha naquela época, né? Bicicleta, essas coisas, a gente realmente nunca teve a oportunidade de ter uma. Porque aquela época era totalmente diferente do mundo de hoje, não é? Era muito difícil a vida, o salário era muito pequeno, as oportunidades de emprego eram muito pequenas. Para vocês terem uma ideia, para comprar um carro, um Fusca, hoje, né? Naquela época no Brasil, nós não tínhamos carros importados, né? Era a Volkswagen, a Ford, né? E a Chevrolet. Então a Chevrolet tinha o Opala, tinha os carros da linha. E o mais famoso era o Fusca, né? O Passat depois, o TL, enfim. Então, era muito difícil. Você comprava um carro, esperava 6 meses para chegar. E você tinha que ir pagando o carro, depois é que o carro chegava, né? Então era muito complicado. Você ia comprar um tênis, não tinha condição, porque era muito caro. Então era muito identificável, né? A pessoa de posse e o pessoal que era carente, vamos dizer pobre, né? Era carente, sem recurso, né? Existiam muitos fazendeiros aqui na região de Avaré, Piraju, café, fazendas, né? Então o pessoal trabalhava na roça mesmo, né? Então era muito difícil, inclusive para vocês que são jovens, algo que eu não concordo até hoje, é o menor trabalhar. Eu trabalho desde os 6 anos de idade, né? E hoje não é permitido mais, por lei, né, trabalhar, o menor trabalhar. Tem que estudar, eu concordo, mas eu estudava à noite. Sempre fui considerado o melhor aluno onde eu passei. Eu estudava à noite e trabalhava de dia, entendeu? Então a gente sabia realmente a dificuldade das coisas, né? Hoje, infelizmente, é tudo ao contrário, né? Hoje a juventude tem de tudo, né? Tudo que pensa tem. Então, facilitou muito a vida e eu fico, por outro lado, feliz que sempre, eu acho que isso deveria acontecer na nossa época, né? Porque a gente nasceu numa época que era tudo muito complicado, muito difícil. Mas hoje é legal, né? Porque vocês têm a oportunidade de estudar, né? O mundo está mudando bastante, né? Muitas coisas novas chegando e a gente espera que com a cabecinha de vocês aí muito bem feita, né? Tenho certeza, principalmente, repito, estudando aí num colégio de renome, né, como é o Portinari Pretoriano, a vida continue melhorando para todos nós, né? E, repetindo esse refrão, né, que a gente consiga mudar nesse país, né? Fazer com que os políticos do futuro, porque queira ou não queira, vão estar lá, o ruim ou o bom, né? Nós vamos ter que eleger alguém, não é verdade? E outra coisa, por falar em política, independentemente de... não estamos aqui defendendo A ou B, nada. Eu acho que é errado quando se fala, eu vou votar, mas não vou votar porque ninguém merece. Quem não vota não merece nada. Esse é pior do que o político corrupto. Não é porque ele não deixou, aliás, ele deixou um corrupto lá, porque geralmente o corrupto compra votos.
Né? Geralmente o político, aquele que realmente está no poder, ele tem muito dinheiro, meteu a mão, roubou, né? Desviou dinheiro público. Esse tem muito dinheiro para gastar na eleição. E agora vamos ter eleição para presidente, governador, senadores, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. Então, eu aproveito o recado de vocês, o Miguel e o Bruno, né? Gente, vocês meninos, votem, escolham, analisem, não é? Porque vocês é que serão o futuro do nosso Brasil. Escolher direitinho, ver se a pessoa merece o seu voto, né? Mas nunca deixar de votar, né? Tem que votar sim, tem que escolher os melhores, porque é só assim que a gente pode ter para gerações futuras alguma coisa de bom, né? Vamos acabar com essa turma aí que só pensa neles e abandona o nosso povo brasileiro, que é um povo tão trabalhador, né? Um povo que levanta de manhã, né? Não importa com os problemas que o Brasil vive, eles sabem que se não trabalhar, a casa cai, né? Ao contrário desses, claro que existem exceções, não é todo mundo que é ruim, né? Mas tem muito nego ruim aí que precisa a população dar um jeitinho neles, né? Não é verdade? Bom, a gente queria agradecer pela sua participação aqui, foi muito bom falar com você sobre como tá hoje o mundo, o rádio, falamos um pouco também de política e... Da informação, né? Eu gostei muito de saber sobre como funciona a rádio, sobre como você teve a motivação para virar, qual que é o nome? Interlocutor? Acho que não, né? Locutor, locutor. profissional de rádio. Outra coisa. Muito obrigado. Radiojornalismo, né? Tem o jornalista que trabalha em outros meios de comunicação. O rádio é o radiojornalismo, né? Perfeito? Perfeito. Bruno, queria agradecer você, ao Miguel também. E foi um prazer para a gente estar aqui com vocês no podcast, né? Espero que eu não tenha falado muito, né? Porque o cara que trabalha no rádio, né, fala muito mesmo, né? Normal mesmo. Né? E é uma oportunidade da gente realmente poder falar um pouquinho da nossa vida, responder a pergunta, a indagação de vocês, né, que nos acompanham também. 50 anos de rádio não é brincadeira, é uma vida toda, né, dedicada. Eu espero que Deus nos dê a oportunidade de continuar batalhando ainda, né? Porque o rádio, acima de tudo, é para levar informação e, ao mesmo tempo, né, participar da vida social, levar tudo aquilo que interessa para a nossa população. Claro que ninguém é o dono da verdade, né? A gente tem a obrigação de levar informação e aquele que diverge, isso é normal, a gente tem que respeitar o posicionamento de cada um, né? Mas principalmente fazer a nossa parte, né? Eu gostaria de agradecer muito, né, o pessoal da técnica também. E estamos por aí, né? Sempre à vontade. Faço um convite para vocês me acompanharem, assim que vocês puderem também. Um dia, né, no Jornal do Meio-Dia, no Bom Dia Interior da Interativa. Vai ser um prazer recebê-los lá, tá? Para vocês acompanharem de perto como é que funciona o rádio. Ao vivo, né? Porque o rádio não é gravação, é ao vivo. Ali, se você dá uma escorregada, o resultado vem em processo, vem um monte de coisa, né, como já aconteceu. Eu já respondi mais de 700 processos lá, né? Então é muito complicado, a nossa profissão não é brincadeira não. Mas foi um prazer realmente estar aqui com vocês. Espero ter, pelo menos, né, ter tirado algumas dúvidas do pessoal que nos acompanha com relação ao rádio, né? Um abraço. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.